Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Conseguem me ouvir bem? Aí a Thaís entrou. Oiê! Ei, já estava preocupada que eu não ia conseguir fazer essa conexão. Já estou aqui, Tudo apostos. bem. Tava de vermelho também? Não é pink. Ah, é pink. Desculpa, eu tô de pink nas unhas. Então, na verdade é fúcsia, né? Só que se falar pink fica mais fácil. Olha, eu já aceitei a Renata. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? Ah, agora ela vai entrar. Ela tá entrando. Vamos ver como é que a gente vai se enquadrar aqui. Já está no tema. Já está no tema, exatamente. Exatamente. Então agora eu vou fazer, né, as honras da casa, receber as minhas convidadas direitinho, bonitinho, né? E hoje o nosso tema, como todo mundo pôde perceber pelas divulgações que a gente fez essa semana, é como a propriedade intelectual e a tecnologia estão justamente impulsionando a moda, que essas nossas convidadas de hoje têm se dedicado há muitos anos, acho que mais de uma década, ao estudo do direito da moda. Então, a indústria da moda, ela transita de maneira única, da estética à funcionalidade, em cada elemento que compõe o produto final. Nesse contexto, os avanços tecnológicos se entrelaçam com a indústria da indústria têxtil e de confecção, através de tintas, máquinas, aviamentos e tudo mais que se puder criar para através de pessoas alcançar artigos que expressem soluções, preferências, valores e padrões. Como uma sociedade cada vez mais constante e consciente e expressiva, são necessárias respostas ágeis pela indústria da moda através de inovações que contemplam a beleza, a funcionalidade, a sustentabilidade e o compromisso social. Então, hoje eu vou tricotar com essas duas queridas, a Thaís Tosca e a Renata Lisboa, sobre inovação, proteção e como garantir o retorno aos investimentos necessários ao desenvolvimento de soluções relevantes. Eu vou rapidamente ler o currículo delas de uma maneira resumida, porque elas têm um vasto currículo. A Renata Lisboa, ela advoga com experiência na área de defesa da propriedade intelectual. Ela é professora convidada em diversos cursos sobre o tema, nas mais conceituadas universidades do Brasil. É autora de diversos artigos, inclusive autora de vários artigos e coautora da nova obra do Código de Processo Civil anotado. E se não me falha a memória, ela está com o escritório próprio, Lisboa IP, não é, Renata? Isso. Depois você conta para a gente essa parte. E a Thaís Leite Toschi, também advogada, também professora universitária, professora, inclusive, convidada na Universidade de Paris, ela é muito chique, né, gente? Coautora das obras jurídicas, aspectos disciplinares de ética no exercício da advocacia. Fashion Law, o direito está na moda. E propriedade industrial, da nossa lei de propriedade industrial 9.279 de 96, sendo também organizadora desta última. E ela também tem escritório próprio, o Tosca Advocacia, também na área de propriedade intelectual, contratos e afins. Muito bem, minhas queridas. O tema nosso é esse. Como a propriedade intelectual e a tecnologia impulsiona a moda. A bola está com vocês. Renata, se você quiser começar a contar um pouco aí dessa sua nova fase Lisboa IP, e como é que tem sido? Você que também é vice-presidente, né, da Comissão do Direito da Moda, do Estudo de Direito da Moda, do Fashion Law no Rio de Janeiro, no UAB Rio de Janeiro. Acho que vocês estão terminando um mandato, como nós também aqui em São Paulo. A Thaís também está terminando o mandato dela, de uma comissão que ela fundou, foi a primeira do Estudo de Direito da Moda, em 2012, né, Thaís? São 10 Sim, anos sim. presidindo essa comissão. E agora vem aí Cuidando com todo amor. isso aí, A Thaís a liderou percussora. aí, né, esse movimento das comissões e em fazer essa interseção, porque até então a indústria era sempre muito distante do direito. Então, eu acho que o direito da moda é uma oportunidade da gente juntar esses dois pontos. E eu já falei isso e repito, agradeço sempre a Thaís por ter desbravado esse universo e tirado tanto preconceito que tinha inicialmente, né, Thaís? Você liderou aí lindamente essa jornada que a gente está aí tentando contribuir. Antes de falar do escritório, vamos falar do tema. E aí depois o escritório entra no tema, que eu acho que fica mais fácil. Moda e tecnologia, falar de moda e tecnologia é o mesmo de falar de moda e sociedade, né? Porque está sempre muito interligado.
A moda é uma expressão. E a tecnologia hoje é uma forma de expansão, né, e de solução. Então, toda vez que a moda encontra na tecnologia uma forma de expandir o seu universo de atuação, de solução e de expressão, a gente tem a propriedade intelectual ali permeando para conferir a exclusividade. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar, fazendo um pequeno tour aí no tempo e ampliando um pouco o entendimento sobre moda, que eu acho também muito importante, porque não é incomum que o entendimento sobre moda esteja sempre restrito aos artigos do vestuário. E quando nós temos uma cadeia aí gigante de pontos de interseção que a gente precisa difundir, que a gente precisa valorizar e tem espaço para isso, né? A gente tem uma mão de obra muito diferenciada no Brasil e a gente precisa fazer com que ela tenha a expressão que a gente deseja através da proteção que a gente garante aí com os ativos de IPI. Acho que é isso, né? De introdução aí, para a gente começar a tricotar. Diga aí, Thaís, diga lá. Eu começo agradecendo o convite da Soraya, agradecendo a gentileza da Renata aí em fazer menção ao trabalho que a gente desenvolveu aqui no AB São Paulo. Assim, sem falsa modéstia, é uma coisa que eu me orgulho muito e vou me orgulhar o resto da vida, porque é uma paixão enorme, o Fashion Law é uma paixão, e a gente começou aqui na nossa seccional, aqui de São Paulo, foi o primeiro grupo de estudos através da Comissão da Jovem Advocacia, depois se tornou uma comissão autônoma, isso em 2012, depois a comissão autônoma em 2014, e desde 2012 aí estou à frente dos trabalhos, como a Soraya mencionou, encerrando a nossa gestão agora no dia 31 de dezembro. Até lá eu estou presidente ainda da comissão, estou conselheira ainda sessional aqui da nossa OAB. E, assim, com muita alegria, com muita honra, a gente viu aí a disseminação ao longo desses 10 anos, né, só de comissão, e sem contar o tempo anterior, viu a disseminação dessa matéria pelo Brasil todo. O Rio de Janeiro foi a segunda sessional do país a ter uma comissão também, que trabalha aí nesse setor, e juntar, possibilitar, né, a divulgação disso e nós estarmos debatendo de uma forma tão efetiva e relevante aí ao longo dos anos essa temática, com foco no PI, né, que é a nossa área de atuação, e eu também atuo com direito digital e consumidor, e conseguir juntar tudo isso é muito apaixonante. Hoje de manhã a gente fez um evento falando a respeito do Fashion Law de uma maneira geral, encerrando aqui as atividades da comissão, e agora à tarde falando sobre a tecnologia, que é outra paixão da minha vida, e ver a API assim tão insensada, literalmente, né? Porque eu acho que com o avanço tecnológico, a questão da propriedade intelectual, a questão da proteção em relação às propriedades intelectuais que estão sendo desenvolvidas, né, das criações, enfim, das marcas, patentes, enfim, tudo isso que está sendo, que está surgindo, né, é muito importante, muito interessante, e eu falo que a gente está entrando aí num processo completamente disruptivo, porque a nossa legislação é uma legislação do século passado, literalmente, e as coisas que nós estamos vendo serem criadas aí recentemente, e eu dou ênfase sempre a essa questão aí do metaverso, porque é algo que eu venho pesquisando desde o início do ano, quando ainda não estava nem assim, com tanta ênfase, porque eu achei uma coisa assim tão interessante e um mix tão grande de ficção científica com realidade, né? Que a gente está vendo aquilo que nós víamos nos filmes, né? Eu sempre dou o exemplo da Matrix. A Matrix, né? O filme nada mais é do que o que a gente está vendo aí do metaverso, né? Então, eu acho de extrema relevância a gente ter esse debate aqui hoje, fazer esses apontamentos que vão desde questões
que envolvem tecidos, aplicação de nanotecnologia a tecidos, que é uma das coisas mais comuns que a gente tem visto aí aplicado à moda, a impressão 3D, até chegar ao ponto, né, dos NFTs, de metaverso. A gente viu duas grandes indústrias aí de produtos esportivos, mas que são voltadas à moda também, a Nike e a Adidas fazendo aquisições de uma empresa de tênis virtuais, né? Vocês que estão nos ouvindo aí ficam pensando, meu Deus, o que são tênis virtuais, né? O que são tênis via NFT, comercializados? Como é que isso funciona? A Adidas já fez um pré-lançamento ontem, avisando que amanhã, sexta-feira, eles vão divulgar os produtos que as pessoas vão poder comprar virtualmente e adentrar no metaverso que eles desenvolveram só para a empresa. Então, a gente está, assim, num patamar de evolução tecnológica muito grande. Então, eu acho extremamente relevante a gente falar um pouquinho sobre isso, debater aí e fazer parte desse momento, né? Porque a gente vai legislar, a gente vai aplicar aquilo que já existe a essas novas situações, mas eu acho que nem tudo que vai surgir a gente vai conseguir fazer uma aplicação literal daquilo que já existe, né? Então, é isso. Esse introito aí, porque a Soraya sabe, a Renata também, porque elas me conhecem já de velhos carnavais, que se deixar a gente fica falando aqui até amanhã, né? Essa ideia, a gente quer ouvir. A gente que está aqui nos assistindo, eles não têm talvez a ideia dessa relação do metaverso com a moda, com essa indústria do têxtil de confecção. Como é que ela vai se interligar? Como é que a gente vai estar nesse mundo físico para esse mundo virtual que está surgindo? Como é que isso na prática vai acontecer? Esse tênis da Adidas, quem que vai usar? É a Thaís no mundo físico ou é a Thaís com o seu avatar no mundo digital, no mundo virtual? Como é que isso vai acontecer? Renata, conta pra gente como é que você acha que vai ser o mundo daqui para frente. O 5G, ele chega pra gente? Senão não tem mundo virtual. Exato. Acho que a gente pode até dar um passo atrás. A Thaís está sempre à frente, né, gente? Então... Ela é uma consumidora voraz. Vamos dar um passo atrás. E eu sempre gosto, eu adorei quando ela falou do tênis, porque eu adoro o exemplo do De Volta para o Futuro, que eu acho que, não sei, quantos da nossa audiência pode colocar aqui quem assistiu De Volta para o Futuro, que tinha aquele tênis diferentão, que veio a ser objeto de patente da Nike, né? É a Nike Fine que eles chamam, e que eles venderam a primeira versão num número bem reduzido. E ali, adoro esse caso, porque é um caso que demonstra o desafio da moda, da solução dos problemas que ela enfrenta e da propriedade intelectual. Então, nesse caso, antes de chegar no metaverso, né, que seria um uso mais sutil, digamos assim, menos funcional, a gente tem que entender o quanto a moda contribui, evolui e a propriedade intelectual garante essa evolução dentro do mesmo titular. Então, quando a gente pega esse caso do De Volta para o Futuro, que muita gente não viu, se não viu, eu convido que entre no Netflix, não é jabá, tá? E fique à vontade para assistir, porque é legal. E esse tênis, a Nike fez a primeira patente, não trouxe, não fez a extensão para o Brasil, né? Apesar de ter sido um pedido americano, ela podia ter usado a Convenção da União de Paris, não fez. Só que ele ficou muito pesado. Ele não atendia aos requisitos funcionais das pessoas. Então, o que aconteceu? Começou a ter um movimento em que como é que vai usar aquele tênis? Como é que vai ficar a coluna? E o joelho? E todo o conceito de produto favorável à saúde que a Nike tinha. Com um produto, entre aspas, micado para venda ao consumidor, o que justifica a proteção? Como se justifica a proteção? E aí vem a propriedade intelectual e o uso estratégico dela para garantir o desenvolvimento de novos produtos. E aí, falando muito aqui para a gente, para o Brasil, também chega nesse mesmo compasso a possibilidade
dos nossos pesquisadores, da galera de moda, que está aqui representado pelo Gabriel aqui comigo, entender o que está sendo pesquisado, o que está sendo protegido e fomentar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento no Brasil, uma vez que não teve a extensão da proteção para aqui, para o nosso país. Já surgiu até uma pergunta aqui dentro do que Deixa eu você ver, tá não falando. vi. E como se aplicará o direito ao consumidor nesses produtos? Em quais produtos? Produtos do metaverso ou os produtos protegidos no exterior e comercializados no Brasil? Provavelmente são os do metaverso, porque essa pergunta surgiu. Essa pergunta é a mais recorrente do universo. Todas as vezes que eu vou falar sobre isso, as perguntas... Não, mas e como é que vai aplicar o CDC aí? Como é que faz? Em que território? A gente já começa a discussão da territorialidade aí, né? Vai se criar códigos de ética lá no universo virtual? Vai, né? Pois é, né? O direito o que se entra para regular espera. o que não se autorregula, né? Então, já respondeu aqui a pergunta. Então, é isso aí. Ele entra para regular o não se autorregula. Então, se nesse ambiente tiver conflito, certamente terá norma, né? Se não tiver conflito, não vai por analogia, vai fazer igual o que a gente faz no mundo físico. Exatamente. Começa sempre assim. Exatamente. A questão, eu sempre falo sobre isso, né? A priori, a teoria, ela é sempre incrível, né? A nossa legislação consumerista é maravilhosa, ok, vamos aplicar, tá. Mas aí a gente começa com aquelas brechas da legislação, né? Com a questão da territorialidade, com a questão de onde é que está, qual é a base territorial que a gente vai considerar. É a da compra, é de onde está alocada a plataforma, e geralmente essas plataformas que dão aí o sustentáculo para a existência do metaverso, elas não são elas estão espalhadas, e a comercialização é feita através de NFT, que, como vocês sabem, né, os NFTs são os tokens não fungíveis, que seguem o mesmo processo de blockchain, e seguir o mesmo processo de blockchain, você passa por uma rede de computadores que está espalhada pelo mundo. Então, vocês já viram que a gente já tem um BO, assim, pouco para resolver onde é que a gente considera o momento, a localidade da compra para poder definir qual legislação se aplica, né? E eu aí abro uma extensão, aquelas, né, bem legal, ainda jogo a bomba para você, aí por conta da legislação, né? Na legislação de propriedade intelectual, tanto sob o ponto de vista do direito autoral, quanto sob o ponto de vista de propriedade industrial, porque quem milita na área sabe que a legislação ela tem alcance nacional. O território ele protege ali nacionalmente aquela marca, aquela criação, enfim, aquilo que está sendo desenvolvido. A partir do momento em que a gente não consegue identificar de onde partiu aquele produto, ou se ele passa por esse mesmo processo que eu acabei de escrever para vocês em relação à legislação consumerista, como é que a gente vai fazer a questão da proteção nesse aspecto? Mas vocês já viram que eu já estou atropelando, a gente estava voltando lá no tênis, do De Volta para o Futuro, e lá estou eu no metaverso enfiada de novo, né? Então, essas questões de direito internacional são muito empolgantes, né? E muito desafiadoras. Pela primeira vez eu vejo a OMP tão motivada e tão enfronhada em construir rapidamente algumas soluções, né? Então ela começou aí navegando pelo blockchain, com o Apple Proof, e aí os desafios foram maiores do que os esperados, os custos dessas realizações ou dessa realização específica. E agora ela vem discutindo essas proteções e principalmente a competência de ambiente não territorial. Territorial no sentido de território mesmo, de presença naquele território. No meu entendimento, hoje, o que a gente tem para usar é o direito internacional. Então, pelas regras de direito internacional, a gente vai aplicar ou não a nossa legislação, dependendo de onde se tem caracterizado o fato jurídico.
o ato jurídico perfeito, o negócio jurídico que vai estar ali, ainda que virtual, ele tem um momento certo e tem efeitos. Onde estão esses efeitos? Os efeitos vão, para gerar conflito, o efeito vai estar no mundo real, vai estar na pessoa, no serzinho lindo que está querendo usar ou tem um outro jeito para usar. Então, hoje, eu entendo que a maior dificuldade está em precisar o momento do negócio jurídico nesse mundo. Viu aqui o comentário, ó. O nosso querido Luiz Eduardo Cardoso, aí do Rio de Janeiro. Duas coisas importam para identificar a legislação aplicável. A forma do contrato e o seu local, exatamente. Mas nesses ambientes onde a informalidade impera, a gente tem que ter outros pontos de conexão. Porque não vai ter um contrato. O termo de uso da plataforma não vai prever as transações internas que eventualmente ocorram. Sim. Então, eu acho que o desafio aí é entender esse ponto de interseção. Onde a gente, aquele que produz e aquele que usufrui se encontram. Sim. E não pode fazer por equiparação a essas plataformas onde ocorre a comercialização de NFT, elas não podem ser colocadas como se fossem marketplaces, porque elas não têm a mesma condição, elas não têm a mesma estruturação jurídica, são diversas, inclusive partindo do pressuposto dos termos de uso dessas plataformas, que são diversas, assim, os contratos prévios que regem esses termos de uso com as pessoas que entram nessas plataformas para comercializar seus produtos é de um outro patamar. Então, agora, a gente tem... provocou, agora é minha vez. E como fica a exaustão do direito? Tá ficando bom esse negócio aí, tá ficando bom. E como fica o quê? A exaustão do direito. Uma vez que eu adquiro o meu tênis num ambiente de metaverso. E eu quero fazer um brechó desses meus, porque eu vou ser uma consumidora. Eu não, né? Ela. Gente, é ela. Vocês sabem que consumidora, assim, sou eu não. Mas a Thaís, não, a gente não se engana. Mas enfim, ela comprou um monte de tênis, um monte de sapato, e agora ela resolve fazer um bazar. E aí? Sim. Aí a gente entra naquela discussão que vem justamente das grandes marcas de luxo que começaram a ficar preocupadas com a comercialização dos produtos de second hand, né? As grandes marcas começaram a ter, assim, um processo, de novo, disruptivo, de inclusive colocar dentro das suas próprias plataformas de e-commerce, plataformas paralelas, onde os seus consumidores podem comercializar os seus produtos de segunda mão, e eles têm com isso uma pseudo-forma, né? Que eu falo que é uma pseudo porque eu não acho que seja 100% garantido em nenhuma situação. Uma pseudo-forma de ter um controle acerca dessa comercialização e da legalidade desses produtos do ponto de vista de garantia de propriedade intelectual. Então, a gente tem aí uma série de questões, né? Porque eles viram o crescimento, então qualquer um pode entrar no site, no Enjoei, por exemplo, ou em alguma outra plataforma que existe de comercialização de produtos, aí você comercializa ali seu produto, você fala que é um produto original, de repente o consumidor vai lá, compra aquele produto achando que é um produto original, ele não é, e aí como é que fica a responsabilidade? Mas eu acho que nesse aspecto é mais fácil de você conseguir lidar legalmente falando do que com essas plataformas de NFT ou de metaverso, porque aí a gente já tem mais consolidado dentro da nossa legislação o entendimento de responsabilidade solidária. Então, mas no ambiente virtual você também vai ter a responsabilidade solidária. O grande ponto é como vai ser o reconhecimento da origem. Sim. Né? Nessa cadeia que o NFT vem para solucionar, tentar criar essa cadeia, que não é tão simples. Não. Agora, o que eu me questiono é,
hoje a gente tem uma moda muito mais objetiva. Uma moda que, por conta da sustentabilidade, muito mais preocupada com o seu entorno, com as formas que vão ser, enfim, usadas para que agrida o mínimo possível o meio ambiente, né? A gente tem isso muito claro. A gente vê, eu pelo menos vejo, assim, na indústria da moda, uma preocupação muito grande, lógico que é por segmento, né? Porque tem outros que não, mas assim, a gente vê uma crescente em modelos de negócios que sustentem essa sustentabilidade, por mais cacófago que fique. E aí, de repente, a gente começa a experimentar um universo aí intangível. E a materialização desse intangível? Como vai ficar? Como a gente vai controlar? Era até isso que eu ia mencionar, porque eu acabei de ver uma pergunta que a Jordana colocou aqui. Ela colocou assim: ainda estou tentando entender o sentido de um tênis no metaverso. E que vai justamente aí para essa questão da materialidade. Jordana, você estava aqui fazendo o filtro do Instagram, você não sabe para que é o tênis do metaverso? Jesus, amado! Ela não tem o Fortnite, ela não joga, não tem joguinho online. Assim, Jordana, além disso que a Renata falou, você sabe que, inclusive, essas duas grandes marcas que eu mencionei logo no início, tanto a Adidas quanto a Nike, elas estão desenvolvendo esses produtos virtuais, mas existem alguns desses produtos que têm a sua versão original, a sua versão física aqui no nosso mundo físico. Então você recebe, como se fosse, você recebe o seu token lá, que você pode utilizar o produto no ambiente virtual, nas plataformas que eles disponibilizam, mas você pode até uma loja informar o seu código e retirar o seu produto. Então você pode usar de forma simultânea, né? Os produtos que eles chamam híbridos. Você pode usar tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual, né? Olha que legal! O virtual passa a ser uma reprodução, justamente para as pessoas não ficarem assim com aquela sensação de eu estou comprando alguma coisa que eu não posso pegar, algo que é intangível, justamente. Então eles estão fazendo esse mix que eu acredito que seja até o momento em que as pessoas assimilarem isso de uma forma mais abrangente, né? Porque a partir daí... Olha, eu não tenho essa experiência, mas vou perguntar aqui para a Soraya, para a Thaís, para o Gabriel, se eles têm. Vocês fizeram alguma compra de produto, de arquivo para impressão 3D? Tipo brinco, enfim, não sei. Não, mas eu tenho clientes que fizeram. Então, a impressão 3D, a compra do arquivo para impressão tridimensional, né? Enfim, ela começa a ficar bem próxima, bem próxima do que a gente está conversando. Porque eu já vi materializado, porque a gente tem uma colega, a esposa do Ivan, não sei se você acompanha, a Denise, ela tem uma impressora dessa, gente, é fantástico. Ela então, faz você comprou aqui, ela desenha. Agora, olha que legal, é fantástico, mas para fazer, e aí vem a tecnicidade da moda, para fazer um brinco que vai sair impresso, impresso, melhor dizendo, impresso numa impressora 3D. O brinco é um artigo que parece simples de fazer, mas não é, porque ele tem toda uma questão... Tem a anatomia, tem a questão anatômica, de peso, de tudo. Então, a gente precisa do profissional de moda para criar. Eu ia perguntar isso sobre os profissionais. Como é que a gente vai... como é que vocês veem os profissionais que vão construir esse futuro no metaverso? Como é que é o perfil desses profissionais? Principalmente ligados à área de design, de moda. Assim... Vai abrir um negócio gigante, né? De já tem, já existe. Conversa agora. Já existe, gente. Ele é um profissional que atua já no metaverso, tudo bem,
Eu estava pesquisando, eu estava pesquisando esses dias, existem até imobiliárias que já comercializam espaços virtuais. Existem arquitetos de metaverso, existe toda uma gama de profissionais que militam exclusivamente nesse segmento. Eu achei que estava inclusive escasso, designers. Eu achei que ainda Não. Mas como é que o Gabriel, ele é recém-formado em moda e eu queria escutar como ele tá vendo esse mercado. Porque, assim, eu tenho mais perguntas do que resposta, para ser bem franca. E aí eu vou abusar aqui da presença dele. Pode abusar o Gabriel. Põe o Gabriel para falar. E chegue, Gabriel, bem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Dal, eu sou recém-formado pelo Senai C-Ticket, sou designer de moda. E toda essa questão que vocês estão levantando de agora é tudo muito latente, tudo muito novo, tudo muito contemporâneo. E a gente está emergindo de uma forma muito natural, porque a pandemia veio e de uma forma muito avassaladora e acabou colocando as tecnologias à frente de uma forma de produção que a gente não imaginava que fosse vir dessa maneira. Então, nessa questão da produção e da criação da moda pro metaverso, nós designers, a gente já pensa dentro do metaverso. Esse mundo é muito próximo da minha geração porque a gente não consegue distinguir o real do virtual, praticamente. Então, ainda é mais latente. 100 anos agora. Tchau, não, mas a questão da temporalidade uma aula pra gente. Complicada, né? Tô brincando. É muito, como eu posso dizer? Pode falar. Comum, natural. Pode falar tranquilo, né? Porque depois, quando acabar, gente... É tudo muito... natural. Né? É natural, mas ao mesmo tempo que é misterioso. É misterioso. É essa palavra. É tudo um mistério. Por quê? A partir do momento que a gente está criando uma coleção, por exemplo, um produto, hoje em dia eu tenho que pensar no metaverso, eu tenho que pensar na questão virtual. Não pelo fato de isso estar latente, de ser uma tendência, mas pela questão sustentável, porque o metaverso, ele, além de ser uma nova plataforma, ela é uma solução sustentável para uma cadeia produtiva de materiais têxteis e materiais físicos. Então, eu não sei quem perguntou, mas quando a pessoa pergunta qual é a função desse produto atualmente, isso ainda é meio que questionável atualmente, porque a gente não está vendo as plataformas de metaverso atuantes. Mas daqui a 5 anos, isso vai ser... Sim. Até menos que isso. Isso vai ser muito mais palpável. E a partir do momento que você quer comprar um produto e você tem impossibilidade de distância, quando o consumidor vê a possibilidade de senti-lo, pelo menos no seu conceito, isso traz mais vontade daquela pessoa estar próxima daquele produto. Então, quando vocês falam também das questões anatômicas e principalmente da questão de impressão, não seria só o brinco, seria toda a cadeia de produto, né? A gente precisa ter essa proximidade com o corpo, porque a gente está lá lidando com o corpo. Então, eu acho que tudo está muito em grande mistério, justamente pelas pessoas não estarem conseguindo ver essa ligação do corpo com as plataformas digitais. E como é que fica? Como é que fica? Vocês usam hoje, vocês pensam em usar esses ambientes para ser um ambiente piloto, de teste? Para saber se vai pegar ou não, se aquilo vai, de alguma maneira, ter fit com o consumidor ou ainda é uma primeira replicação?
Não, isso já é muito comum. A gente usa, eu vou dar o exemplo de um dos softwares de desenvolvimento que é o Flow. Provavelmente algumas pessoas conhecem aqui. E as marcas, as empresas já utilizam isso para testar os produtos. E como é ainda é uma terra de ninguém, é muito mais possível você lançar um produto, apenas um produto em forma de código, para você ter esse tipo de experiência, do que uma coleção. Porque uma coleção leva 100 produtos, levam 60 looks e você não tem esse controle. Quando você testa um desses produtos, você tem uma aproximação muito maior com o consumidor. E começa a ser uma moda mais assertiva, né? E aí vem a beleza do direito autoral. Porque tendo isso comprovado com data certa e nominado, a gente consegue reivindicar a proteção. Então, olha como tudo conversa, né? E como a API permeia e garante que essa criação, que começou no intangível, venha para o tangível de forma segura. E até exclusiva, né? Porque não é exclusiva. Obrigada. E outro detalhe, gente, enquanto ele ia falando, eu ia juntando aqui com alguns outros depoimentos, né, eu brinco, né, depoimentos aí desses membros, representantes da Gen Z, que para eles é uma coisa muito natural, o que a gente leva um certo tempo para assimilar, e para eles é uma coisa natural porque eles já nasceram dentro de um ambiente tecnológico. Então as inovações que vêm, tá, ok, são inovações, mas elas são assimiladas muito mais rapidamente do que por outras gerações. Então a maneira deles lidarem e de enxergarem esses novos produtos, esses novos conceitos, né? Conceitos de existência propriamente, não só a nossa, mas a existência de produtos, a existência de relações de consumo ou de quaisquer outras relações que se estabeleçam em ambientes virtuais, é diferente da nossa. E eu acho que é justamente aí que reside a questão da disrupção, que são as gerações anteriores apreenderem isso e tentarem fazer aí essa adaptação do direito, né, como ciência humana que tem que ir se adaptando às inovações que estão e se adaptando a este novo olhar. Inclusive, ontem até eu estava discutindo com alguns colegas lá na OAB, que a gente teve um evento, e eu estava falando sobre eles, que eu estava conversando com um cliente meu que ele mora em Los Angeles e ele é desenvolvedor de aplicativos. E ele está desenvolvendo um aplicativo para ser lançado daqui a 2 anos, mas que é algo assim tão fora da caixinha, que enquanto ele me falava, eu tentava fazer uma cara de paisagem para ele, assim, nossa, que normal isso, mas, tipo, na minha cabeça, aquilo era tão evolutivo, que ele já está vendo coisa hoje para daqui a 2 anos, dentro desse universo, né, desse metaverso, que envolvem, inclusive, experiências sensoriais para possibilitar que esses nossos avatares, dentro destes ambientes virtuais, reproduzam experiências sensoriais na gente, entendeu? Então, pensa só, você está tendo uma experiência sensorial aqui no ambiente físico, mas que a origem dela é no ambiente virtual. Como é que a gente vai conceituar isso dentro da legislação que a gente tem? Entendem? Então, a gente já está aí saindo da esfera da propriedade intelectual, indo para algo muito mais abrangente. Muito maior do que o que a gente pensa nesse momento.
E o que o Gabriel falou de 5 anos, nas 5 anos a gente já vai estar num patamar que a gente nem imagina agora. O processo evolutivo que nós sofremos durante a pandemia, nesses quase 2 anos de pandemia, foi um lapso temporal que normalmente nós levaríamos de 5 a 10 anos. E seguindo nessa toada que nós tivemos, daqui a 2 anos a gente já vai estar de outro jeito. E aí, pegando o gancho do que vocês duas falaram, que a gente comentou aqui, tá tudo, vamos conhecer nessa audiência que tá ótima, né? Tá alta, maravilhoso. Quem se sente agora motivado a comprar um artigo de moda em formato digital? E vocês, meninas, se sentem motivadas? E quem está aí na audiência? Quem se sente motivado, levanta a mãozinha. Eu confesso que eu me sinto motivada. Assim, as coisas novas... Você queria ter o seu avatar, bolsinha, sapatinho, né? Lembra aquela bonequinha que eu te mandei dizendo que era você? É porque tinha o sapatinho, a bolsinha, né? É isso, né? A gente se reflete. Eu confesso que eu gostaria, sim. E eu ando observando aí esse movimento, justamente porque como a gente ficou muito tempo dentro de casa e a tendência é que as pessoas elas interajam novamente, elas passam, voltem a ter, né, aquela interação, mas ao mesmo tempo a interação à distância ela vai continuar, e você quer ter uma representatividade de destaque na sua representação virtual também. Então eu acho que isso que vai ali ajudar a incentivar essa forma de consumo, além daquilo do que o Gabriel falou também, que é uma forma de consumo mais consciente e que está mais adequada ali à questão de sustentabilidade. Eu acho que a Rê caiu, né? Ela está tentando se reconectar. Tá. Aí, tá chovendo aí? Gente, não foi a conexão, não. Ele fechou e falou, agradecemos a sua participação. Que mal criado! Acho que ele... A gente vai ter que fazer no metaverso, vamos outro ambiente. Tá! Tipo, agradecemos sua participação, não te queremos aqui. Vai lá e tira a gente. Foi quase isso. Eu já não estava lendo os comentários, que não aparecia aqui para mim. Parou. E aí agora... Gente, olha que você atualizou seu aplicativo hoje, porque tem muito disso. Ele está sendo um garoto mal criado. Vai caminhar para o fim. Não. Não. Eu tenho medo da Renata. Agora ela ficou de olhinhos fechados, acho que ela vai cair de novo. Que tá fazendo aquela voltinha assim, né? Eu acho que ela nem tá ouvindo mais a gente. Acho que não, também. Vamos ver se ela consegue se reconectar. Vai. Daqui a pouco vai dar uma... A gente já está 50 minutos quase. Eu acho que o Instagram cortou ela de novo. Mark, não faz isso com a Renata, não. Será que ele não gostou? Porque a gente não está falando mal do metaverso. Então, a gente está falando coisas legais. Inclusive, eu sou uma entusiasta do metaverso. Aliás, muito entusiasmada, diga-se de passagem, que é só o que eu leio nos últimos dias, né? Daqui a pouco eu tô comendo o metaverso também, né? Aliás, o próximo passo é inventarem também esse tipo de produtos, comidas virtuais, entendeu? Que você pode adquirir. Vai sentir, vai ter todas as se já estão desenvolvendo aí essa tecnologia para que você tenha experiências sensoriais, a alimentação é uma experiência sensorial, né? Porque você não se alimenta só para nutrir o seu corpo, para subsistir. Você come porque aquilo te causa um prazer, né? A apresentação visual dos alimentos, o cheiro, o sabor, tudo isso faz parte do contexto. Então, se isso traz algum prazer, eu também não vejo muita distância aí entre desenvolverem alguma tecnologia que possa ter alguma espécie de reprodução disso ali, né, que aconteça no virtual e você sinta aqui no físico. Aí a gente já entra uma até... grande vantagem. A gente não engorda. Sem engordar! Então...
E, olha, Aê! para a gente poder depois, daqui a pouco, já fazer um encerramento com as três bonitinhas aqui no ar. O Gabriel também dá um tchau para todo mundo. Olha, ninguém se manifestou aqui que quer comprar nada ainda no metaverso, hein? É No isso mundo que eu tô virtual. vendo. Olha, eu acho Vamos melhor lá, o pessoal se gente. acostumar, porque isso tá chegando, tá logo aí. Vai ter venda, vai ter Já tem customização de roupas. A gente estava falando E dos sabores, tudo. né? De ter comidas também que a gente vai poder provar nesse universo virtual, com a grande vantagem de não engordar. Olha que maravilha. Sim. Se eu Isso, conseguir isso chocolate e não engordar, é tudo de bom. É verdade. eu acho incrível isso. Poder comer um prato de massa bem cheio de queijo e ficar, olha, Mas, é o sonho de consumo. Soraya, eu acho que é importante a gente meio que pontuar, acho que principalmente, né, a questão das oportunidades que se criam. Só Por os quê? profissionais, esses novos talentos aí de design, só isso, nossa, vai abrir um leque gigantesco. Sim. Eu acho que a Sim. gente tem que começar a falar Tem para os uma nossos sobrinhos. Você que pesquisa. tem filha pequena, vai estudar tecnologia. O mundo tá caminhando para cá agora. Não é mais ser médico e Sim. engenheiro. Esquece. Ou ser engenheiro na área de tecnologia, né? Olha que Sim. doideira. É Não vai ser verdade. advogado. Completamente. E aí a gente vê como eu penso muito no mercado nacional, sabe? Eu penso muito em como fazer para o Brasil avançar. Eu acho que esse é o meu maior propósito. E aí as oportunidades estão muito voltadas em entender para onde as lideranças da moda estão caminhando em termos de tecnologia, para apresentar soluções complementares e verificar quais são aquelas que a gente pode usufruir livremente no Brasil. Porque há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava muito preocupada em fazer algumas alterações. Em fazer algumas alterações no produto que ela tinha comprado no exterior e tal, e que tinha lá escrito que tinha patente. E quando, na verdade, a patente não foi estendida para o Brasil. Logo, estava livre para comercializar exatamente como descrito no pedido. Naquele caso, na carta patente. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar luz a isso como possibilidade de uso e também aos instrumentos de propriedade intelectual como meio para o desenvolvimento de novos produtos, como o caso da Nike. Não solucionou ainda, já tem 3 patentes e ainda não chegou, não alcançou o que eles querem, que é aquele tênis diferentão físico, que a Thaís não se emociona, mas que atendam todos os outros requisitos que atendem que a gente espera de um utilitário, que acaba sendo essa moda que atravessa aí pela utilidade. Então, eu acho que a gente tem um universo gigante de papo aqui. Sim, sim. Mas tem um tênis da Nike que eu me interesso muito. Hello, Nike. Eu uso muito Adidas, né? Eu sou uma Adidas addict. Mas tem um tênis da Nike que, inclusive, gente, não é propaganda, não é nada, tá? É um gosto pessoal mesmo, porque eu vi, achei incrível. Ele, a priori, ele é branco e ele muda de cor com a luminosidade. Você sai, por exemplo, está na sua casa, está num ambiente fechado, ele está ali, branquinho, bonitinho. Você sai a luz do dia e ele muda de cor. Dependendo do modelo que você compra, você tem ali a combinação de cores. E dependendo da intensidade da luz, essas cores modificam. E eles fizeram uma reprodução dentro do ambiente virtual desse mesmo tênis. Então, esse, por exemplo, é um produto que eu compraria com certeza, mas não agora, porque o preço está muito alto ainda, né? Está vendido ali em NFT, está uma média de R$4.000, né? Transformado já, as moedas aí evitando. R$4.000, eu acho que é muitos R$1.000 ainda por um tênis, mas seria um produto que eu adquiriria, por exemplo.
Inclusive, a Adidas ela vai lançar esses produtos na sexta-feira. Falo sexta-feira como se estivesse muito distante, né, gente? Amanhã, dia 17, acompanhe aí os curiosos, entrem no site da Adidas, porque eles vão disponibilizar os produtos, eles não deram nenhum spoiler, então as pessoas estão enlouquecidas, inclusive eu acho que isso faz parte do marketing, que é para despertar aquele desejo de saber o que vem pela frente. E eles vão disponibilizar uma plataforma exclusiva de metaverso para esses clientes que adquirirem esses produtos. Então, só vai estar ali dentro, você vai ver que, além de você que comprar isso, as outras pessoas que estiverem lá nessa plataforma junto com você, são, como é que se fala? É um número limitado, não é algo assim que as pessoas vão poder comprar de infinito. A plataforma de multiverso lá não vai ficar lotada de gente, não. São os números restritos. Então a gente está vendo aí vários aspectos que a gente tem dentro do mercado de luxo, dentro daquele desejo intangível que motiva o consumo, aparecendo aí dentro desse ambiente virtual também. Então, só aí para deixar vocês com curiosidade, eu queria muito que a Adidas estivesse me patrocinando para eu poder falar isso para vocês, a Nike também, mas ainda não, quem sabe um dia, porque é um assunto que me interessa demais. Olha, mas o advogado isso, da gente. Nike, ele não segue aqui na liga, quem sabe ele não está aí te ouvindo. Ó, tá vendo? Meninas, tá uma Quem sabe delícia. assim... Mas o nosso tempo aí, daqui a pouco já está dando em 4 minutos, 1 hora. Acho recomendável a gente não se estender tanto, porque às vezes o Instagram prega umas peças e não deixa o nosso vídeo salvar na íntegra quando a gente passa muito tempo. Ah, que triste! Já aconteceu É verdade. isso, né? Tem que Eu fazer tive uma mais live- pontes assim, pontes virtuais, Vamos não fazer. aéreas. Eu adorei Eu essa acho! conexão. São Paulo, Rio de Janeiro, é maravilhosa. Vocês que têm, nossa, se dedicado tanto ao tema, né? Realmente com congressos muito legais nos últimos anos aí. Eu participei tanto da Thaís quanto da Renata. São duas talentosíssimas profissionais, que são muito dedicadas, inclusive nas associações. A gente tem só a agradecer, né? E eu agradeço particularmente vocês terem aceitado esse convite para fazermos essa última live do ano da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, que foi criada no dia 10 de abril deste ano, já no segundo ano da pandemia, né? Muito para dar visibilidade para o trabalho da minha comissão, que eu criei há 1 ano e meio na OAB Subseção Guarujá, que é do estado de São Paulo. E tomou uma dimensão nacional, a comissão, e a Liga é para todos. É para mim, é para vocês, é para todos os colegas de todas as associações. Quero agradecer todos que vieram esse ano, desde o primeiro momento que a Liga foi criada, a todos os colegas que vieram fazer lives, foram vários, a gente teve desde abril várias lives com conteúdos maravilhosos, e que a gente também criou no mês seguinte o canal no YouTube. Então, todas as lives que tem aqui nesse Instagram estão no canal do YouTube da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Também as lives feitas pela minha comissão e também as reuniões que eu passei a gravar a partir de maio deste ano, que sempre tem um convidado. Aliás, Renata, eu gostaria muito que você também viesse participar de alguma reunião da nossa comissão com algum tema que você goste, que você aprecie. Lá nós temos pessoas que estão começando na área de propriedade intelectual, outras que já são da área há muito tempo. É assim, quem sabe mais ajuda quem sabe menos, um vai pegando na mão do outro e todo mundo se ajuda. E lá, então, o canal já está com diversos... Ótimo, estou à disposição. Com muito conteúdo bacana. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Obrigada a essa audiência maravilhosa que se manteve num pico altíssimo, quase esses 60 minutos. Se vocês quiserem fazer suas considerações finais, fiquem à vontade e se despeçam da nossa audiência. Obrigada. Pode falar. Soraya, primeiro, obrigada. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que todos os pontos de contato que a gente puder ter para difundir a propriedade intelectual é sempre, para mim, motivo de muito orgulho e de alguma forma poder contribuir é um prazer muito grande. Eu costumo dizer que lá na década de 90, quando eu comecei, falar de propriedade intelectual era quase... propriedade intelectual o quê? Para passar no chão ou no cabelo? Para que serve isso? E hoje a gente já tem um outro conceito, a gente já tem as pessoas preocupadas, a gente tem um país diferente. E eu confio muito que a gente tem um papel importantíssimo nessa geração, né, Gabriel? Jovem,
que precisa estar ligada aí, ligada nos seus direitos, ligada nos seus deveres também, e em todo esse universo que se cria. Então, Thaís e Soraya, e você que está aí vendo a gente, muitíssimo obrigada, adorei estar aqui com vocês, viu? Que bom, nós também. Thaís. Eu que agradeço, sabe que eu amo debater essa temática. Para mim, a propriedade intelectual, eu falo que a propriedade intelectual, a tecnologia e a moda são as 3 paixões da minha vida. E quando eu consegui juntar as 3 no mesmo bolo ali, trabalhar com isso, é, assim, uma realização. Então, para mim, poder debater com pessoas como você, Renata, como a Soraya, e a gente levar isso adiante e ajudar a difundir o conhecimento acerca disso, para mim é uma realização e para mim faz parte também de como se fosse uma missão, que eu acho que quanto mais a gente compartilha, no final das contas a gente ganha mais do que aqueles que estão recebendo. Eu acredito muito nisso. E eu queria te agradecer, Renata, em especial, porque esses dias eu estava tão atropelada com todas as atividades que que eu estava fazendo, que você aí foi uma mão na roda, uma parceiraça. Então, meu muito obrigada, público, aqui para você, e meus parabéns também por todo o seu trabalho, e a Soraya também por ter transformado a propriedade intelectual em algo tão acessível. E fico sempre à disposição aí de vocês para o que se fizer necessário, e contem comigo. Obrigada, queridos. Vocês são umas queridas. A gente, em 2022, vamos fazer muitas coisas juntas. E a PI vai chegar às escolas, o próprio NPI já está nessa rota e a gente também vai colaborar muito para isso. Gabriel, obrigada pela sua participação aqui, foi muito bacana. A tua geração está de parabéns, a gente só tem a agradecer. Essa audiência maravilhosa. Muito obrigada. Gabriel, muito obrigada pela sua participação, por ter posto a gente no nosso lugar, né? Depois a gente quer uma aulinha particular, tá? A gente vai precisar. Foi ótimo. Gente, obrigada, viu? Beijo, beijo. Beijo. 2022. Quem não segue ainda Até. Até um ano real, que a gente possa dar muito beijo, muito abraço, tá todo mundo junto. E Sim. com inúmeras criações, saúde principalmente para todos. Amém. Beijo. 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 Beijo, obrigada.